Exorcista foi e provavelmente continua sendo um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos, e talvez uma das obras mais incômodas já feitas na história do cinema, e que acabou marcando toda a geração de quem nasceu nos anos 70, 80, 90 e daí pra frente. Tem alguém dentro de você? Às vezes. O filme conta a história de Reagan, uma menina de só 12 anos de idade, que tinha uma carinha fofa e uma vida totalmente normal, mas que de uma hora para outra começa a mostrar um comportamento muito estranho. E o que parece ser um problema médico ou psicológico vai piorando drasticamente, até que se descobre a terrível verdade, que ela está possuída por uma entidade demoníaca. A partir daí, a gente acompanha a jornada de sua mãe, Chris MacNeil, que desesperada depois de tentar todas as formas de cura que a medicina moderna podia oferecer, acaba recorrendo à ajuda do sacerdote Damien Caras, que mesmo em meio a uma crise pessoal e questionamentos sobre a sua própria fé, percebe que o comportamento de Reagan exige uma intervenção espiritual drástica, ou seja, um exorcismo. E é essa batalha entre o bem e o mal que é mostrada de uma maneira que nunca se viu antes ou depois que esse filme de 1973 nos mostra. O Exorcista surpreendeu, chocou e aterrorizou o público desde então. Mas o que você viu na tela é apenas a metade da história. Por isso, hoje vamos desvendar os segredos de bastidores, as inspirações reais e os fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre esse grande clássico do terror. Por incrível que pareça, a história desse filme foi baseada em fatos reais. O filme O Exorcista é inspirado em um livro com o mesmo nome do autor e cineasta William Peter Blatty. E o que torna tudo mais arrepiante é saber que Blatty se inspirou em um caso real de exorcismo que aconteceu em 1949. Só que diferente do filme, na vida real a vítima não era uma menina. Na verdade, foi um menino de 14 anos, que ficou conhecido pelo pseudônimo de Roland Doe. O caso verdadeiro aconteceu na cidade de Maryland, nos Estados Unidos, e foi bastante divulgado pela imprensa da época e acompanhado por padres jesuítas. E assim como Reagan, o menino também apresentava um comportamento agressivo, violento e inquietante. E relatos da época afirmam que palavras apareciam em sua pele como se fossem cortes feitos de dentro para fora. Um detalhe macabro que Blatty quis manter no roteiro do filme. O tormento do garoto só acabou depois de um longo e exaustivo ritual de exorcismo. Claro que na época muitos céticos acreditavam que o menino sofria de algum tipo de doença mental não diagnosticada, ou simplesmente queria chamar atenção a qualquer preço. Mas os envolvidos juravam ter presenciado algo sobrenatural. Quando o livro foi publicado em 1971, William Blatty esperava que fosse um sucesso imediato, só que não foi bem assim. No início, pouquíssimas cópias foram vendidas e a obra parecia destinada ao esquecimento. Mas tudo mudou graças a um golpe de sorte, ou do destino. Acontece que o autor teve a oportunidade de aparecer na televisão de última hora, substituindo um convidado que tinha faltado, no famoso programa The Dick Cavett Show, que era um dos talk shows de maior audiência da época. No programa, Blatty pôde falar abertamente sobre casos de possessão demoníaca e aproveitou para contar todos os detalhes do caso real de 1949 que tinha inspirado seu livro. O impacto da entrevista foi instantâneo. As vendas dispararam e O Exorcista se tornou um dos livros mais vendidos da lista do New York Times. Nessa altura, Blatty já tinha experiência escrevendo roteiros para filmes de comédia em Hollywood. E sua intenção era adaptar o seu livro para o cinema. O problema foi convencer a indústria que ele tinha uma boa história em mãos. No início, nenhuma produtora se interessou pelo projeto, e foi só quando o produtor Paul Monash entrou na jogada e chegou a um acordo com Blatty que eles conseguiram que o estúdio Warner Bros. Comprasse o roteiro. No início ficou combinado que Blatty e Monash seriam os produtores do filme, mas ao descobrir que pretendiam fazer mudanças significativas na história, William Blatty bateu o pé e convenceu o estúdio de deixar ele como o único produtor, garantindo que a sua visão sombria da história chegasse intacta nas telonas.
Já a escalação do elenco foi um capítulo à parte cheio de reviravoltas. Por causa da natureza sombria e realista que o filme exigia, foi decidido que seriam usados de preferência atores desconhecidos na trama. Só que os estúdios tinham outros planos e cogitaram que Marlon Brando interpretasse o Padre Merry. Mas William Friedkin, que assumiu a cadeira de diretor e vinha do sucesso de Operação França, foi totalmente contra, pois a fama de Marlon Brando acabaria ofuscando o personagem, acabando com a imersão do filme. Já para o papel do Padre Caras, o estúdio pensou em Jack Nicholson, mas Friedkin achou que ele não tinha o perfil sofredor e santo necessários para o personagem. Então o diretor chegou a escalar o ator Stacy Keach, só que acabou mudando de ideia na mesma hora em que assistiu a uma peça de teatro com o ator Jason Miller, que nunca tinha feito cinema, mas sua intensidade era tanta que convenceu Friedkin e ganhou o papel definitivamente. O papel da mãe de Reagan, Chris MacNeil, foi oferecido a grandes estrelas do cinema. Audrey Hepburn chegou a ser convidada, mas impôs uma condição difícil. Ela só aceitaria se o filme fosse rodado em Roma, na Itália, pois ela tinha filhos pequenos e não queria ficar longe da sua família. Como a história se passava em Georgetown, o diretor descartou essa ideia. O papel então foi oferecido a Jane Fonda e Anne Bancroft, que recusaram por razões pessoais, até chegar nas mãos da talentosa atriz Ellen Burstyn, que entregou uma performance inesquecível. A escolha de quem ia interpretar Reagan foi um pouco mais complicada, já que eles precisavam de uma menina que conseguisse lidar com toda a carga emocional de fazer um filme desse tipo. Uma das primeiras opções seria a Denise Nickerson, que ficou famosa por ser a Violeta, aquela menina que vira uma amora gigante em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Só que ao lerem o roteiro e verem o conteúdo sinistro e profano, os pais de Denise proibiram a filha de participar. Curiosamente, ao contrário dos pais de Denise, foi a própria mãe de Linda Blair que levou ela para o teste, já que tinha lido o livro e amado a história, e achou que a filha se sairia bem como Reagan. Supostamente, a Warner Bros. Não estava muito feliz com a ideia de ter um filme com um elenco totalmente desconhecido, já que ter nomes de peso fazia com que fosse mais lucrativo. Mas o que aconteceu, na verdade, foi fora do previsto, pois justamente ter atores desconhecidos foi o que deu esse toque de documentário realístico para O Exorcista. Amém. E as gravações não foram menos assustadoras do que o próprio filme. Acontece que o William Friedkin, o diretor, era obcecado por realismo, e isso transformou as filmagens em um verdadeiro inferno, às vezes literalmente. O set de filmagens foi palco de vários eventos bizarros, como um incêndio inexplicável que destruiu grande parte dos cenários durante um fim de semana em que ninguém estava trabalhando, gerando um prejuízo gigantesco e atrasando a produção em 6 semanas. Mas o detalhe que faz qualquer um se arrepiar é que o fogo consumiu tudo, menos o quarto de Reagan, onde as cenas de possessão aconteciam. Como o quarto permaneceu intacto, acabou alimentando os boatos de que o filme estava amaldiçoado, o que levou o diretor a pedir que um padre de verdade abençoasse o estúdio para acalmar a equipe técnica apavorada. E além do fogo, teve o gelo. É que para cenas do quarto durante a possessão, Friedkin não queria usar efeitos visuais na fumaça da respiração. Então ele refrigerava todo o cenário de verdade, usando 4 aparelhos de ar-condicionado industriais, deixando a temperatura próxima de 0. Quem se deu mal nessa história foi a atriz Linda Blair, já que enquanto toda a equipe usava roupa de neve, ela tinha que usar só uma camisola fina. A tremedeira que vemos na tela é real. O perfeccionismo de Friedkin era tanto que as atrizes puderam sentir na própria pele, literalmente. Ellen Burstyn sofreu uma lesão permanente na coluna na cena em que é arremessada pela filha. E dá pra ver isso no filme na hora que ela grita e leva a mão até as costas. Isso aconteceu porque o diretor mandou a equipe puxar o cabo de aço que estava amarrado na atriz com toda a força. O grito de dor que ouvimos no filme é verdadeiro. Linda Blair também machucou a coluna na cena em que se chacoalha na cama violentamente. E os gritos para pararem eram reais. Do something, Doctor, please help her.
Mas o mais triste foram as perdas humanas que aconteceram. Ellen Burstyn afirmou em documentários que cerca de 9 pessoas ligadas direta ou indiretamente ao filme morreram durante a produção, incluindo o ator Jack McGowan, o Burke Dennings do filme, que faleceu com só 54 anos de idade de complicações de uma gripe, apenas uma semana depois de filmar a cena da morte do seu personagem. Foram essas coincidências macabras que criaram toda uma aura obscura sobre a produção que dura até hoje. Todo fã de O Exorcista sabe que o nome do demônio que incorpora Regan é Pazuzu, o rei dos demônios do vento, filho de Ambi, associado aos ventos sudoestes que trazem tempestade, seca e doenças. Mesmo que o nome nunca tenha sido dito no filme, a entidade tem uma presença marcante. E para criar a voz assustadora do demônio não foi usada a voz de Linda Blair, nem uma versão dela modificada. A voz que a gente ouve quando a Regan está possuída é da atriz de rádio Mercedes McCambridge, que não mediu esforços para fazer com que a voz fosse o mais demoníaca possível. Como preparação para o papel, ela voltou a fumar, bebia uísque e engolia ovos crus para deixar a voz rouca e bem destruída. E em algumas cenas, ela até pediu para ser amarrada em uma cadeira durante as gravações, só para sentir a fúria da contenção física. E pensar que inicialmente ela nem foi acreditada no filme para proteger a ilusão de que era a menina falando, mas depois lutou para ter o seu nome nos créditos. Já o rosto demoníaco branco que aparece em flashes subliminares durante o filme e que nos dá pesadelos é da atriz Eileen Dietz. Curiosamente, existem fotos dos bastidores do filme onde Eileen aparece com uma maquiagem completa de Regan possuída, o que gerou muitas dúvidas se ela teria um papel mais importante no filme, ou se interpretaria a Regan nos estágios mais avançados de possessão. Mas a verdade é que ela foi sim usada em algumas cenas, como a do jato de vômito verde e em alguns outros takes. E falando nisso, o vômito nada mais era do que sopa instantânea de ervilha misturada com aveia. Outro dado curioso é que o ator Jason Miller, que interpretava o Padre Caras, não sabia que o jato acertaria seu rosto na gravação, já que o combinado era de acertar o peito dele. Inclusive, eles teriam treinado antes para isso. A reação dele de surpresa e nojo foi 100% real. Como todo filme controverso, O Exorcista também teve algumas cenas cortadas da versão original. E talvez a mais conhecida delas é a conhecida como Spider Walk, ou Caminhada da Aranha, que é aquela onde Regan desce as escadas de costas com as mãos e pés no chão. O diretor resolveu cortar essa cena na versão original por 2 motivos. E já adianto que não foi porque era assustadora demais. Primeiro foi porque os cabos de segurança que eram usados para a atriz conseguir fazer essa cena ficaram muito visíveis e não tinha nenhuma tecnologia que conseguisse remover eles durante a edição naquela época. E segundo, porque ele achou que a cena acontecia muito cedo na trama, dando a entender que tinha algo sobrenatural antes da hora, o que podia acabar com o clima de mistério e tensão logo no início do filme. Nessa mesma sequência tinha outra cena ainda mais bizarra que também foi removida. Nela, Regan engatinha pelo chão, mostrando a língua como uma cobra e perseguia pessoas. Essas cenas cortadas são mostradas na versão do diretor, que tem 11 minutos a mais e foi lançada no ano 2000 nos Estados Unidos. A maquiagem de Regan, feita pelo lendário Dick Smith, o mesmo de O Poderoso Chefão, foi revolucionária, mas chegar ao visual final não foi tarefa fácil. Vários testes foram feitos até chegar na imagem da menina possuída que fosse convincente e assustadora ao mesmo tempo. Eles testaram visuais onde Regan parecia uma bruxa, um vampiro, que ficou mais engraçado do que assustador, e até o visual de uma mulher idosa. Até que decidiram pela aparência de uma pessoa doente e com cortes que pudessem ter sido feitos pelo crucifixo, o que deu uma aparência bem mais realista e assustadora. Um dia excelente para um exorcismo.
Para a cena do exorcismo, onde Regan gira a cabeça em 360 graus, foi usado um boneco animatrônico tão perfeito que a equipe colocou no banco de trás de um táxi e saiu rodando pela cidade para ver a reação de susto das pessoas nas ruas. E o som do pescoço quebrando foi feito por um técnico torcendo uma carteira de couro velha cheia de cartões de crédito perto do microfone. Com o Pai e o Espírito Santo! Damien! Outro dado curioso é sobre o jogo Ouija, que apesar de não ser tão popular até então, o tabuleiro já existia desde o século XVIII. E por incrível que pareça, era considerado um passatempo inocente entre família e amigos, aparecendo até em comédias como I Love Lucy. Só que depois de O Exorcista mostrar que Regan contatou quem ela chamava de Capitão Howdy, que pode ter sido o demônio que incorporou nela, a opinião mundial em relação ao jogo mudou. E o brinquedo, que era um passatempo divertido, acabou virando um perigo espiritual e ferramenta do mal. Status que mantém até hoje. Então vamos brincar. A cena icônica do padre Merrin chegando na casa dos McNeil em meio à neblina, com um feixe de luz iluminando o caminho até o quarto de Regan, foi inspirado na série de pinturas Empire of Light, de René Magritte, que cria um contraste sinistro entre luz e escuridão. Inclusive, essa foi a imagem escolhida para o pôster do filme, o que já bota medo só de olhar. Mas por incrível que pareça, o estúdio queria originalmente um pôster genérico e que não entregasse o clima de terror já de cara. O Exorcista foi um filme tão incrível para a época que, contrariando todo o preconceito que o gênero de terror sofria, ele conseguiu fazer história no Oscar, sendo indicado em 10 categorias, e foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao prêmio de melhor filme. Esse foi um feito incrível, já que até então filmes de terror eram vistos como filmes sem conteúdo ou cheios de efeitos baratos usados só para assustar as pessoas. O Exorcista perdeu a estatueta principal para o filme Golpe de Mestre, mas levou melhor roteiro adaptado e melhor som, e provou que terror poderia sim ser arte séria. The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. E um dado curioso que talvez você não saiba é que O Exorcista é o primeiro de uma franquia formada por 5 filmes, além de uma série de televisão que serviu como sequência direta do filme em 1973. Quando O Exorcista estreou no cinema em 1973, o caos se instalou. E não foi só por causa das filas enormes para comprar ingresso, que precisavam até da ajuda da polícia para organizar, mas porque as pessoas literalmente passavam mal assistindo o filme. Relatos de jornais da época confirmam que espectadores vomitavam, desmaiavam e saíam correndo das salas. E alguns cinemas, já prevendo o pior, distribuíam saquinhos de vômito personalizados na entrada e mantinham ambulâncias de plantão na porta. E teve até relatos de ataques cardíacos que aconteceram durante as sessões. E o mais irônico é que O Exorcista estreou dia 26 de dezembro de 1973, o que faz dele tecnicamente um filme de Natal. Outra das controvérsias do filme foi a classificação de idade que recebeu, sendo que nos Estados Unidos ficou com classificação R, ou seja, só poderia ser assistido por menores de 17 anos acompanhados por um adulto, o que enfureceu religiosos que exigiam uma classificação X, de proibido para menores de idade, o que na época significava mais de 21 anos, alegando que o filme era perigoso para a alma. A classificação R abria uma brecha para muitos adolescentes ou mesmo crianças poderem ser levados para o cinema para assistir O Exorcista e receber uma dose extra de trauma audiovisual. Já no Reino Unido, o medo foi ainda maior e o filme foi banido, inclusive em fitas VHS, de 1986 a 1999, por causa da histeria coletiva e preocupação com o impacto mental nos jovens.
Mas como dizem por aí, falem mal, mas falem de mim, toda essa controvérsia transformou o Exorcista em uma máquina de fazer dinheiro. E com um custo modesto de 12 milhões de dólares, ele conseguiu arrecadar mais de 440 milhões mundialmente, tornando-se um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos, e ficando nessa posição por mais de 4 décadas, até ser desbancado em 2017 por It, a Coisa.